Olá, quem nos escuta, e boas-vindas a mais uma imersão. Hoje a gente tem em mãos uma análise que, honestamente, muda fundamentalmente a maneira como a gente entende a convivência social. E de forma ainda mais contundente a saúde pública, né? Com certeza. O foco do nosso mergulho de hoje é um conceito detalhado de forma muito rigorosa em um texto chamado Estresse entre Grupos Marginalizados. Um material denso, mas muito necessário. Muito. A missão desta imersão é justamente investigar a fundo a mecânica desse estresse de minorias. A ideia é ir além daquela percepção superficial de que a discriminação é algo que, sei lá, apenas fere sentimentos. Ou que causa só um desconforto momentâneo. Exato. Vamos explorar como essa hostilidade se manifesta de maneira muito tangível no corpo e na mente humana, alterando marcadores biológicos de verdade. O que torna essa análise essencial é, logo de cara, a necessidade de separar o estresse comum daquele vivenciado por grupos marginalizados. Porque, veja bem, todo ser humano lida com estresse. Sim, faz parte da vida de qualquer um. Exatamente, faz parte da biologia. Um prazo apertado no trabalho, uma conta inesperada que chega no fim do mês. Aquele engarrafamento caótico de sexta-feira. Pois é. Mas o que a pesquisa estabelece logo na premissa é a existência de um fardo crônico e adicional imposto a membros de grupos estigmatizados. É uma camada extra, né? Uma camada extra de tensão que é constante e ininterrupta. Ela é gerada pela ameaça de preconceito, de assédio e de violência, seja ela física ou verbal. E o mais pesado é que não tem botão de desliga. Não tem. Esse peso cumulativo não desliga quando o indivíduo chega em casa ou quando o fim de semana começa. Esse é o núcleo do que a ciência chama de estresse de minorias. É um estado de alerta contínuo que a maioria da população simplesmente não precisa carregar. Certo, vamos desvendar isso, porque no discurso público, até nas notícias que a gente consome diariamente, a gente usa várias palavras como se fossem sinônimos absolutos. A gente mistura tudo numa coisa só. Mistura mesmo. Mas dentro da pesquisa sociológica e médica, elas descrevem fenômenos muito diferentes. Para a precisão dos dados, é crucial entender como a ciência isola cada variável. E o primeiro passo dessa diferenciação é o estereótipo. Que metodologicamente é tratado puramente como a esfera cognitiva. Isso. O estereótipo é só a ideia. É um conjunto de crenças rígidas sobre uma pessoa com base única e exclusivamente no pertencimento dela a um grupo. O material ilustra isso de forma bem simples, né? A presunção automática de que alguém é preguiçoso ou talvez excessivamente materialista, apenas por ser de um país específico. A mente cria um atalho. Carimba uma característica na pessoa antes de qualquer interação real. E essa frieza cognitiva do estereótipo é justamente o que prepara o terreno para uma resposta muito mais reativa, que é o preconceito. Aí a coisa muda de figura. Muda, porque ao avançar para o preconceito, a gente sai do campo da simples crença automatizada e entra na esfera do afeto, da emoção. A pesquisa conceitua o preconceito como uma reação emocional negativa e aversiva em relação a um indivíduo. Motivada pela identidade de grupo dele. Exato, é a antipatia, a repulsa, o desprezo. É nesse ponto que a gente observa a raiz dos famosos ismos. O racismo, o sexismo, o idadismo. O preconceito é a hostilidade emocional contra toda uma demografia. E opera muitas vezes em níveis subconscientes, moldando até a linguagem corporal da pessoa antes dela abrir a boca. Nossa, sim. O que nos leva, inevitavelmente, ao terceiro estágio dessa escalada, que é a discriminação. A materialização disso tudo. Exatamente. Se o estereótipo é a crença e o preconceito é a emoção negativa, a discriminação é a ação no mundo físico. É o comportamento negativo e prejudicial aplicado na prática. O exemplo clássico e devastador disso é a recusa em alugar um imóvel para alguém. O negar uma oportunidade de emprego usando a raça, o gênero ou a orientação sexual como critério de exclusão. A barreira deixou de ser mental e virou um bloqueio real à sobrevivência do ser humano. O que é fascinante aqui é a introdução de uma quarta categoria pela pesquisa, que frequentemente passa batida por quem não a sofre, mas tem um poder corrosivo imenso: as microagressões. As famosas microagressões.
Dentro do espectro da hostilidade, a microagressão é um comentário aparentemente casual ou um comportamento sutil que comunica uma mensagem depreciativa a membros de grupos marginalizados. E há um detalhe vital na fonte. A questão da intenção, né? Isso. Para a análise do estresse de minorias, a intenção de quem comete a microagressão é completamente irrelevante. Isso é muito forte. Porque a pessoa sempre tenta se justificar. Sempre. O indivíduo pode declarar de forma veemente que não teve a intenção de ofender, que era só uma brincadeira. Mas o foco da ciência não está na intenção de quem fala. O foco está no impacto e no resultado. É o impacto que machuca. E esse foco no impacto muda toda a dinâmica da conversa. A fonte ilustra isso com uma situação muito emblemática. O ato de assumir imediatamente que uma pessoa não fala o idioma nativo de um país só por causa da aparência dela. Sim, por não possuir as características fenotípicas da maioria. Exato. Alguém se aproxima de um cidadão local, mas que tem traços asiáticos ou latinos e automaticamente começa a falar mais devagar, a gesticular demais. Ou usa um idioma todo quebrado. Isso. Para quem faz isso, a justificativa interna pode até ser uma tentativa desajeitada de ajudar. A pessoa não se acha um agressor. De jeito nenhum. Mas para quem recebe esse tratamento o tempo todo, a mensagem é clara. Independentemente de quantas gerações a sua família esteja no país, você sempre vai ser visto como um forasteiro. É um desgaste de milhares de pequenos cortes invisíveis. E expandindo essa lente, é importante notar que a pesquisa baseia-se muito em recortes históricos dos Estados Unidos. O foco primário recai sobre minorias raciais, como a população negra americana, e minorias sexuais e de gênero, gays, lésbicas, pessoas trans. Mas a gente sabe que isso não fica restrito a eles. De forma alguma. Os mecanismos biológicos descritos não têm fronteiras. A dinâmica do estresse de minoria se aplica a mulheres em ambientes corporativos dominados por homens, minorias religiosas... Populações indígenas, pessoas com deficiência. Exatamente. A estrutura de opressão muda de roupa, dependendo do país, mas a resposta fisiológica segue um padrão científico claríssimo. E para nossa audiência visualizar o nível de sobrecarga que esse padrão exige no dia a dia, a fonte traz uma analogia muito boa, uma analogia da sala. Essa é excelente para materializar o conceito. Pensemos na experiência rotineira de entrar num ambiente novo. Uma sala de reunião, um novo departamento no trabalho. As pessoas lá dentro nunca tiveram contato com você, não conhecem o seu currículo. Não sabem nada sobre a sua personalidade. Nada. Mas, devido aos estereótipos que já habitam aquele espaço, opiniões rígidas já estão formadas. Ao entrar ali, o indivíduo de um grupo marginalizado sabe que vai enfrentar uma bifurcação. Ele já entra esperando o golpe. Sim. Alguns presentes podem discriminar de forma explícita. Outros tentarão mascarar, mas vão deixar vazar naquelas microagressões que a gente falou. Um olhar de estranheza, uma interrupção na fala. E essa realidade inevitável gera um dos subprodutos mais exaustivos de tudo isso, que é a hipervigilância crônica. A mente da pessoa precisa operar numa rotação muito mais alta. O estado de alerta perpétuo. O cérebro fica avaliando riscos o tempo todo. A pessoa tem que decodificar cada interação. Aquele comentário do chefe foi só o jeito difícil dele com todo mundo ou foi o insulto velado à minha identidade? A recusa no atendimento foi lentidão do sistema ou foi discriminação ativa? Ficar se questionando assim consome uma energia mental absurda. Como a gente falou no começo, o estresse agudo normal, tipo fugir de um perigo, tem começo, meio e fim. O corpo acalma depois. A ameaça passa e volta ao normal. Mas a hipervigilância do estresse de minorias nega ao corpo esse retorno ao repouso. O alarme interno está sempre soando, mesmo que baixinho. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a discussão deixa de ser só sobre bem-estar emocional e entra na fisiologia pura e dura. A ciência médica documentou o custo físico exato dessa hipervigilância. Com dados incontestáveis. Sim, o texto traz estudos robustos como o Jackson Heart Study. Para quem não conhece, é um dos maiores estudos epidemiológicos focados em doenças cardiovasculares em populações afro-americanas. Um estudo monumental.
Eles decidiram cruzar os dados sobre o volume de discriminação relatado ao longo da vida com os biomarcadores do coração dessas pessoas. Eles queriam saber o que as artérias estavam dizendo. E os achados são assustadores. É uma demonstração irrefutável de como o ambiente social vira patologia física. A correlação mostrou um efeito de dose e resposta claríssimo. Quanto mais discriminação, pior a saúde. Exatamente. Quanto maior o fardo de preconceito acumulado na vida, maiores são os níveis basais de pressão arterial. O sistema cardiovascular reflete a tensão do ambiente. E, clinicamente falando, a hipertensão é um catalisador, né? É um ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças coronárias, insuficiência cardíaca e derrames. A tradução literal dessa pesquisa é que o fardo de viver numa sociedade que te hostiliza enrijece fisicamente o seu coração. É um fator de intemperismo. Desgasta o corpo muito rápido. E essa erosão não poupa a cabeça. Além dos dados do coração, há análises de 20 anos mapeando o declínio da saúde mental. Sim, o texto cita idosos negros nos Estados Unidos, o padrão é inegável. Aqueles que relataram altos níveis de discriminação diária a vida toda apresentam taxas significativamente mais altas de transtornos psiquiátricos severos na terceira idade. A conta da hipervigilância chega. Chega na forma de ansiedade crônica e depressão profunda. O tanque de resiliência esgota. A solidez dessa teoria se confirma quando a gente olha para outras demografias. O material analisa dados da comunidade LGBTQIA+, e revela que a prevalência de transtornos mentais chega a ser o dobro em relação a indivíduos cisgêneros e heterossexuais. É um salto estatístico enorme. O dobro. Historicamente, tentavam atrelar isso a uma suposta fragilidade do grupo. Mas a ciência prova o oposto. Se conectarmos isso ao panorama geral, não há nenhuma predisposição biológica aí. O dobro de incidência é a resposta de organismos saudáveis sendo submetidos a um patógeno social implacável. A discriminação estrutural agindo como um vírus, praticamente. Rejeição familiar, medo contínuo de agressão. É o ambiente adoecendo o corpo. Mas aí me vem uma dúvida que a fonte levanta e que desafia o senso comum. E os indivíduos marginalizados que, por terem muito dinheiro ou viverem em círculos muito blindados, não sofrem discriminação frontal. Aqueles que ficam mais protegidos no dia a dia. Isso. Eles não encaram o insulto explícito. Eles estão fisiologicamente imunes a esse estresse. O corpo deles escapa. A investigação sobre isso revela algo muito complexo sobre o nosso cérebro. A resposta de laboratório mostra que a proteção física não garante imunidade biológica. De jeito nenhum. Não. Eles isolaram a ameaça invisível. Participantes foram monitorados enquanto aguardavam para interagir com alguém que eles acreditavam ter opiniões preconceituosas sobre o grupo deles. Ou seja, eles só achavam que iam sofrer preconceito. Sim, é fundamental destacar que nenhuma interação aconteceu de fato. Nenhuma palavra hostil. Só a crença, a expectativa sombria de que a discriminação estava prestes a acontecer no minuto seguinte. E o corpo reagiu. Desencadeou a cascata completa do estresse biológico. O coração acelerou, o cortisol disparou, a pressão subiu ali mesmo, no ambiente seguro do laboratório. O simples fantasma do preconceito aciona a resposta de trauma. O corpo se prepara para uma guerra que nem começou. É a mente sequestrando os recursos para um golpe que pode nem vir. E, para dimensionar o peso disso, o texto convida a um exercício de empatia profundo para quem não sofre com isso. Um exercício mental muito necessário. Busque na lembrança um momento de crise aguda sua. Uma situação genuinamente estressante. A iminência de uma demissão, esperar o diagnóstico de um familiar. O corpo logo sinaliza o caos, né? Suor frio, insônia. Agora, o exercício pede que a gente pegue essa mesma cena de estresse comum e adicione a camada do estresse de minorias. Imagina navegar por essa demissão com todo o medo natural, mas carregando um peso indissociável. A preocupação de ser julgado pelo seu grupo social. Sim, o medo de que a sua dor seja negligenciada no hospital por racismo, de que seu profissionalismo seja colocado em dúvida por machismo, ou de que a justificativa para o seu fracasso seja atrelada à sua identidade. O indivíduo não pode focar só em resolver a crise. Ele gasta energia calculando como não reforçar um estereótipo,
como não parecer agressivo. É uma tributação dupla que torna tudo quase intransponível. É exaustivo só de imaginar. Então, o que tudo isso significa? Significa que a gente precisa abandonar definitivamente a noção de que a discriminação é só um atrito de convivência. Não é só um infortúnio social. A síntese de todos esses dados, desde as microagressões até o Jackson Hort Study, aponta para uma realidade sistêmica. O estresse antecipatório é uma força física que desgasta as artérias e aumenta a vulnerabilidade psicológica. É um passivo de saúde pública cobrado em silêncio. Isso levanta uma questão importante na forma como lidamos com a resiliência humana, porque ver um impacto biológico tão severo poderia levar a um fatalismo absoluto, né? De que não tem jeito. Exato, mas as diretrizes científicas sugerem um caminho de ressignificação cognitiva. É reavaliar as experiências ameaçadoras não como forças que vão te destruir, mas como desafios externos a serem superados. Uma forma de blindar a mente? Uma armadura cognitiva necessária para preservar a saúde mental num ecossistema que não oferece repouso. Claro que isso não exime a sociedade da culpa nem apaga a violência. É estritamente um mecanismo de defesa. Uma ferramenta indispensável de sobrevivência. O volume de informações que a gente analisou hoje serve para reconfigurar a nossa percepção sobre a sociedade. A discriminação deixa de ser abstrata e passa a ser vista pelo que a biologia comprova que é, um risco constante à integridade física. E como uma expansão final sobre tudo isso que a gente discutiu, eu deixo um ponto de reflexão para o pessoal que acompanha a imersão. Manda. A gente detalhou exaustivamente como a simples antecipação mental da hostilidade de um ser humano já desestabiliza o coração e os hormônios. Diante desse fato científico, a gente tem que questionar o impacto do ambiente construído em grande escala. Como assim, a arquitetura das coisas? Exato. Se a possibilidade de preconceito interpessoal eleva a pressão arterial, qual é o nível de dano provocado pela arquitetura impessoal dos nossos espaços públicos? Nossa, verdade. Até que ponto a extrema complexidade, a frieza e a linguagem propositalmente excludente de burocracias do Estado, do sistema judiciário e de hospitais não funcionam como gatilhos monumentais de estresse antecipatório? O próprio sistema já grita que você não pertence ali. É inteiramente possível que a estrutura engessada dessas instituições, que deveriam proteger os cidadãos, esteja operando como uma máquina invisível de adoecimento em massa. Uma estrutura que comunica rejeição contínua, alienando milhões de pessoas todo dia, sem que nenhuma única palavra hostil precise ser pronunciada por um burocrata. Uma máquina silenciosa de exclusão. É uma reflexão vital sobre o silêncio da exclusão institucional. Uma ponderação incisiva e super necessária que força a gente a auditar não só as intenções individuais, mas o design das estruturas onde a gente vive. E com essa expansão crítica, a gente conclui o nosso aprofundamento de hoje. Fica o meu agradecimento imenso a cada pessoa que escutou, dedicando tempo para dissecar um tema tão denso e importante. Muito obrigada a todos pela companhia. Que esses dados sirvam de base para um olhar muito mais analítico sobre os espaços que a gente ocupa. Continuemos atentos aos detalhes invisíveis do comportamento humano. Até a próxima imersão.